A Larissa Arantes, que está em Brasília aqui, já pronta para falar, é quem tem os detalhes para gente. Tudo bem, Larissa? Boa tarde para você. Oi, Larissa. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. A gente esperava que seria até uma quarta-feira tranquila aqui em Brasília, mas não, né? Algumas decisões importantes devem ser tomadas aí nas próximas horas. Eu começo falando do Supremo, né, do STF, como a decisão do Alexandre de Moraes foi liminar. O plenário precisa, sim, né, dar o aval ou não a essa decisão. Ainda não há confirmação de que, de fato, essa decisão vai ser analisada hoje, mas tem tudo para acontecer, sim. A gente aguarda, então, a abertura da sessão no STF, marcada para as 14h, para que, então, o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, faça, enfim, avise, né, que essa decisão foi incluída na pauta. A gente lembra que a pauta de hoje, ela já estava definida, né, então, quando a gente olha ali no sistema, realmente não consta ainda essa decisão do Alexandre de Moraes para ser analisada pelo plenário, mas o presidente da Corte deve fazer esse anúncio assim que a sessão for aberta ali por volta das 14h. Outra decisão importante que também precisa ser tomada, Ana e Joel, é em relação ao rito dessa análise da prisão do deputado na Câmara, né? O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, convocou uma reunião da mesa diretora, uma reunião extraordinária que já começou, está sendo virtual, essa reunião para decidir como que essa análise vai acontecer na Câmara. O deputado também disse que logo depois vai fazer uma reunião também virtual com o Colégio de Líderes, com os líderes partidários a respeito dessa prisão. Isso porque, como vocês disseram, precisa ir a plenário. Mas existe uma questão que precisa ser definida antes, que é como esse processo vai começar a ser analisado, né? Fica determinado, né, na Constituição que ele precisa primeiro ir para a Comissão de Constituição e Justiça, de lá ter um parecer de um relator que precisa ser nomeado, e aí os deputados analisam na CCJ esse parecer, aí num processo máximo de 10 sessões, para depois ir a plenário, para que os deputados possam, então, também votar nisso. O problema é, em função da pandemia, as comissões tiveram os trabalhos suspensos, né? Desde o início da pandemia, as comissões não retomaram aí as atividades. Então, não tem CCJ neste momento, não tem relator, né, para isso, até porque um partido precisa fazer esse pedido para provocar aí a análise da prisão do deputado, e só então seguiria para plenário, né? Uma hipótese que pode ocorrer, e é isso também que o presidente da Câmara deve anunciar após a reunião de hoje da mesa diretora, é pular essa parte, né? Com o argumento de que estamos numa pandemia e que as comissões estão com os trabalhos suspensos, e esse caso ir direto para o plenário. Mas isso ainda não foi confirmado, e esse sim deve ser um dos pontos que estão sendo debatidos ali pelos membros da mesa diretora, né? A Câmara, aliás, o prazo para que a Câmara analise isso também é um prazo estendido ali de 45 dias, então esse deve ser outro ponto a ser debatido também, né? Quando isso de fato vai chegar ali para análise dos deputados, como isso e quando isso vai ser votado no plenário da Casa. Então, a gente espera aí nas próximas horas ter essas respostas, né, que são muitas, diante dessa prisão que aconteceu ontem à noite, Joel e Ana. Então o deputado pode ficar preso esse tempo todo, até que haja uma definição. Lembrando que o plenário até hoje não se decidiu quanto ao caso Flor de Lis. Por exemplo, até hoje aquele caso está encostado que ali. É um escárnio, né? Ela com uma tornozeleira eletrônica acusada de assassinato, de homicídio. Agora, Ana, vem cá. Continua lá. Vamos pensar bem. No caso da Flor de Lis, eles votariam para expulsá-la. Vamos falar rasgado. Para retirá-la do parlamento. Agora, no caso do Daniel Silveira, seria uma votação para soltá-lo, não é? De uma prisão. Então, essa votação ela pode ser mais rápida, é claro. Muito mais rápida. Porque a gente sabe que, normalmente, esse tipo de votação há um certo corporativismo. Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, há uma informação de bastidores, né, Larissa, de que esse vídeo, essa provocação que foi feita pelo Daniel Silveira ao STF,
teria sido uma prova de lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, que até agora não falou nada a respeito desse caso. Teve alguma movimentação aí em relação ao presidente ou o conselho de deixar a situação para lá, deixar de lado? É até melhor não falar nada, viu? Então. É até melhor em um momento como esse. Os apoiadores avaliaram dessa É. maneira, mas é isso que está acontecendo até agora mesmo, Larissa? Bom, Ana, inclusive, assim, foi o meu primeiro movimento, né? Eu cheguei na redação, a primeira coisa que eu fiz foi ir para o Palácio da Alvorada, né? Porque o presidente estava em Santa Catarina, a informação que a gente tinha é que ele chegaria ainda pela manhã em Brasília. Então, eu corri para o Palácio da Alvorada, mas o presidente nem passou por lá. Normalmente, ele para ali, conversa com os apoiadores, ele nem foi para lá. Ele já veio direto aqui para o Palácio do Planalto. A assessoria confirmou logo depois que ele já estava aqui, então viemos todos, outros colegas da imprensa também estavam lá, viemos todos aqui para o Palácio do Planalto para aguardar, para ver se o presidente, né, pode se manifestar sobre essa prisão, o que realmente ainda não aconteceu. É melhor ele não se manifestar, isso na minha opinião. Melhor ele ficar distante desse caso, porque as injúrias foram tão absurdas a ponto de você tentar envolver uma fala de um presidente, tentar misturar um posicionamento dele, que é preocupante para o Brasil. Porque Não, claro. O posicionamento de um presidente da República, ele acaba afetando uma nação. Se ele tiver um posicionamento mais duro, né, em relação a determinado assunto, isso pode ter um impacto até mesmo internacional. Então é melhor, como é um caso muito absurdo, é melhor ele ficar à distância e deixar o Daniel Silveira sofrer as sanções necessárias. Porque, Ana, vamos falar a verdade, tem muita coisa que você pensa, mas que você não pode falar, que você acha e você não pode falar, que você tem vontade de fazer, mas você não faz. Porque somos pessoas coerentes, pessoas que agem dentro de um rito, dentro da lei. Agora, quando você acusa alguém de uma forma tão séria, como foram as acusações feitas pelo deputado, você tem que provar. E é isso que deve acontecer daqui para frente. Quando você acusa de forma tão séria um ministro da Suprema Corte, você tem que provar. E se não provar, deve ter sanção. Ah, eu não gosto do ministro X, não gosto do ministro Y. Tudo bem, mas você não pode sair ofendendo as pessoas por aí. Você não pode sair caluniando um ministro ou qualquer outra pessoa que seja dessa forma. Aliás, inclusive a gente já pode até se despedir da Larissa. Qualquer novidade você pode chamar a gente aqui de novo, tá, Larissa? Obrigada. Valeu, Claro, Larissa. Ana. Valeu. Obrigado. Obrigada, Joel. Um abraço. Um abraço, Tchau, tchau. querida.